Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Você não vai acreditar no que aconteceu nos bastidores do Palmeiras nas últimas horas. O que começou como mais uma derrota em campo rapidamente se transformou em uma verdadeira bomba fora dele, envolvendo protestos pesados, acusações diretas, troca de farpas públicas e um clima de ruptura que poucos imaginavam ver no Allianz Parque. Muros pichados, torcida organizada revoltada, treinador respondendo críticas com títulos, jogadores pedindo desculpas e declarações que incendiaram ainda mais o ambiente formaram um cenário de tensão máxima. O episódio expôs feridas antigas, trouxe à tona conflitos internos e levantou questionamentos que vão muito além de uma derrota humilhante em campo. Por isso, fique comigo até o final deste vídeo, porque agora você vai entender em detalhes tudo o que realmente aconteceu e por que esse momento pode marcar o fim de uma era no Palmeiras. O clima nos arredores do Allianz Parque amanheceu pesado e carregado de tensão. Durante a madrugada, integrantes da Mancha Verde realizaram um protesto pichando os muros do estádio com frases fortes e diretas, que rapidamente repercutiram entre torcedores e nas redes sociais. Entre as mensagens escritas estavam acusações à presidente do clube, como Leila, seu negócio é roubar, e questionamentos diretos ao trabalho do treinador com a frase: Abel, acabou a magia? O protesto, que recebeu apoio massivo da torcida comum do Palmeiras nas redes sociais, escancarou a insatisfação após mais uma derrota marcante, mostrando que o desgaste entre arquibancada, diretoria e comissão técnica atingiu um novo patamar. As imagens das pichações circularam rapidamente, reforçando a sensação de ruptura e deixando claro que parte da torcida organizada decidiu sair do silêncio e transformar a indignação em ato público, colocando pressão máxima sobre todos os responsáveis pelo futebol do Palmeiras. Diante da repercussão, Abel Ferreira decidiu se manifestar nas redes sociais e rebateu diretamente as críticas vindas da torcida. O treinador destacou o histórico de conquistas no comando do clube e afirmou que acumulou 10 títulos à frente do Palmeiras, usando o retrospecto vencedor como resposta aos questionamentos. A declaração inflamou ainda mais o debate, pois aconteceu em meio ao momento delicado vivido pelo time. Paralelamente, Abel também explicou o resultado em campo, atribuindo a derrota ao fato de ter poupado 3 jogadores considerados importantes na estrutura da equipe. Segundo ele, a decisão de rodar o elenco teve impacto direto no desempenho, argumento que passou a ser discutido de forma intensa entre torcedores, analistas e até adversários, alimentando a narrativa de que o Palmeiras entrou em campo fragilizado e distante do nível esperado. Do outro lado, o treinador do Novo Horizontino demonstrou incômodo com as justificativas apresentadas e resolveu ironizar o colega português. Em entrevista, ele zombou da explicação de Abel e afirmou que para jogar com ligação direta e recorrer ao chamado chuveirinho, não é necessário ter o time todo titular. A declaração caiu como provocação direta ao modelo de jogo do Palmeiras e ganhou enorme repercussão, principalmente pelo contexto de um elenco que investe cifras altas e mesmo assim foi dominado em campo. A fala reforçou o constrangimento do resultado e trouxe à tona um debate ainda mais profundo sobre previsibilidade tática, leitura de jogo e limitações expostas diante de um adversário considerado inferior no papel, mas superior na execução. Dentro do elenco, o impacto da derrota também foi evidente. Após o jogo, Piquerez concedeu entrevista e não escondeu o sentimento de vergonha pelo que foi apresentado em campo. O lateral afirmou estar envergonhado e pediu desculpas à torcida, assumindo publicamente a responsabilidade pelo desempenho coletivo. Nos bastidores, o clima ficou ainda mais pesado quando Abel, em coletiva, atribuiu a derrota diretamente aos jogadores, afirmando que eles não fizeram o que havia sido pedido durante a preparação da partida. A declaração gerou desconforto interno e, segundo relatos, uma revolta geral tomou conta do vestiário, com jogadores se sentindo expostos e responsabilizados publicamente pelo resultado negativo. Diante de tudo isso, ficam questionamentos inevitáveis para a torcida palmeirense. Até quando os títulos do passado vão servir como amuleto para justificar ou amenizar derrotas e atuações consideradas vergonhosas? Como interpretar as falas de Abel Ferreira, que afirma que quando o Palmeiras vence, todos vencem juntos, mas quando perde, a culpa recai sobre os jogadores que não executaram o que foi mandado? Os protestos da Mancha Verde representam um limite que foi ultrapassado ou apenas refletem um sentimento mais amplo das arquibancadas?
E a postura de Piquerez, ao pedir desculpas e demonstrar vergonha, deveria ser exemplo ou escâncara um vestiário rachado? A resposta agora está nas mãos da torcida, que precisa decidir até onde vai a paciência e qual caminho deseja para o futuro do clube. Segunda notícia. Torcedor palmeirense pode comemorar, porque a novela finalmente chegou ao fim. Depois de longas rodadas de negociação, o Palmeiras conseguiu destravar o impasse que vinha segurando o acordo com o Wolverhampton, da Inglaterra. E o que parecia distante agora já é realidade. O Verdão enfim venceu a disputa com o Fluminense, que tinha uma cláusula de preferência, e também superou o Flamengo, que buscava no mercado uma reposição para o meia Jorginho, com movimentos estratégicos e diferente dos rivais nos bastidores. A diretoria alviverde abriu espaço para que a grande cereja do bolo desta negociação desembarque no Allianz Parque. Estamos falando de John Arias, o meia-atacante que sempre foi um sonho de consumo de vários clubes brasileiros e que irá assinar vínculo válido pelos próximos 5 anos. Neste vídeo, você vai entender exatamente o que o Palmeiras fez para vencer a concorrência de Flamengo e Fluminense, o que Arias já sinalizou sobre vestir a camisa verde, a reação imediata das torcidas rivais e como Abel Ferreira pretende utilizar o jogador dentro do seu modelo de jogo. Nos bastidores, o Palmeiras adotou uma postura diferente dos rivais cariocas. Enquanto Fluminense e Flamengo tratavam o negócio diretamente com o jogador e seus representantes, o Verdão optou por uma condução mais reservada. A diretoria apresentou ao Wolverhampton um aporte financeiro sólido, destacando garantias e uma porcentagem futura ao time inglês em uma futura venda. Além disso, o clube trabalhou com paciência para contornar a cláusula de preferência do Fluminense, respeitando os trâmites, mas oferecendo condições mais atrativas tanto financeira quanto contratuais. Esse equilíbrio entre discurso e ação foi determinante para que o Palmeiras ganhasse força na negociação e virasse o jogo no momento decisivo. Outro ponto fundamental foi a conversa direta com John Arias. Pessoas próximas ao jogador revelam que o meia-atacante se mostrou interessado desde o primeiro contato, principalmente pelo histórico recente do Palmeiras em competições continentais e pela continuidade do trabalho de Abel Ferreira. Arias buscava um projeto onde pudesse ter protagonismo de olho em uma Copa do Mundo com a seleção da Colômbia. O jogador que pode atuar pelos lados e pelo centro, se viu diante de um projeto capaz de disputar títulos de forma constante. O vínculo de 5 anos apresentado pelo Verdão pesou na decisão, trazendo segurança e planejamento de longo prazo para o atleta. Essa combinação fez com que o jogador enxergasse o Palmeiras como o destino mais alinhado aos seus objetivos profissionais neste momento da carreira. A reação das torcidas rivais foi imediata. Entre tricolores, o sentimento foi de frustração pela perda de um alvo tratado como prioridade, especialmente por conta da cláusula de preferência que não se concretizou como esperado. Já entre flamenguistas, o negócio foi visto como um golpe direto, já que Arias era monitorado como possível reposição e solução técnica para o meio-campo. Nas redes sociais, o anúncio movimentou debates, comparações e discussões acaloradas. Enquanto a torcida palmeirense celebrou a vitória fora de campo como mais uma demonstração de força institucional do clube no cenário nacional e internacional. Dentro das 4 linhas, Abel Ferreira já tem planos bem definidos para John Arias. O treinador português enxerga o colombiano como uma peça versátil, capaz de atuar aberto pelos lados, flutuando por dentro e ajudando na recomposição defensiva. A ideia é potencializar sua intensidade, leitura de jogo e capacidade de decisão no último terço do campo. Arias chega para aumentar a competitividade interna do elenco e oferecer novas variações táticas, algo valorizado pela comissão técnica. Com ele, o Palmeiras ganha mais dinâmica, agressividade ofensiva e alternativas para jogos grandes, onde detalhes fazem a diferença. Agora a expectativa gira em torno da apresentação oficial e dos primeiros treinamentos. O torcedor já imagina como John Arias pode se encaixar ao lado das principais peças do elenco e qual impacto imediato ele pode gerar nas competições da temporada. A contratação simboliza mais do que um reforço pontual, representa uma vitória estratégica sobre rivais diretos e a consolidação de um projeto que une planejamento, ambição e inteligência de mercado. E fica a pergunta para você: Arias chega para ser titular absoluto? Eleva o nível do time a outro patamar? E como você imagina esse Palmeiras com mais essa peça no time de Abel Ferreira? Deixe sua opinião.